A paz do Senhor Jesus a todos, eu sou Elias Moraes e eu vim aqui para falar sobre algo que tem chamado muita atenção, que é sobre algumas profecias, algumas pregações de alguns pastores, sobre o cantor Pedro Henrique. Ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Vai ser tão Um cantor muito novo, apenas 30 anos, que faleceu de uma morte parada cardíaca durante um show. E eu vi um pastor falando sobre para onde o cantor foi. A Bíblia Sagrada nos diz: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Amados, essa é uma questão muito complexa de se tratar, porque na verdade Deus não deixou a ninguém saber para onde vamos. E se a pessoa está servindo a Cristo, está louvando, como ele estava em um palco, cantando, adorando ao Senhor, o que a gente tem que pegar como base é que ele esteja com a vida transformada diante de Deus, para que possamos nos encontrar no céu. Como cristãos, o que devemos esperar é isso. E não devemos estar julgando essa pessoa por causa de alguma coisa que a gente às vezes nem sabe se realmente está acontecendo. E nesse momento mesmo vai se levantar tantos pregadores, tantos profetas dizendo: Deus falou para ele que isso ia acontecer, para ele se consertar, tal, mas na verdade Deus não falou para nenhum. Essa é a verdade. Existem muitas pessoas que tomam o nome de Deus em vão e eles começam a mentir. Vários falsos profetas, quando morre uma pessoa, um cristão, ou mesmo que essa pessoa não seja crente, e eles gostam de ganhar status e dizendo para onde a pessoa foi. Então, o que a Bíblia nos mostra é que ninguém sabe para onde vai. Diz: após a morte segue-se o juízo. Após a morte segue-se o juízo. Então, a gente sabe da pessoa que mais ou menos é quando a pessoa ela morre em um estado muito depravado, ou então quando a pessoa ela morre pregando a palavra de Deus ali e o povo o matando e a pessoa sem negar o nome de Cristo. Então a gente tem mais ou menos uma certeza que aquela pessoa ela vai subir. E o que devemos saber é que nesse momento, agora, tem uma família em luto, a gente deve se comover juntamente com a família, porque cada mensagem lançada, ela vai doer na pessoa que ficou, no cônjuge, que ficou nos familiares, nos pais. Então, cada mensagem que as pessoas lançam e dizem: nossa, ele não foi para o céu, e outros dizem: ele foi. Então, o que devemos dizer é assim: se a pessoa estava com Cristo, nós vamos nos encontrar no céu. Agora, se a pessoa estiver errada, aí a gente não pode dizer nada entre a pessoa e Deus, porque o último inimigo que será aniquilado é a morte. E é bem provável que cada um de nós passaremos por lá. Então, eu deixo aqui esse vídeo para alertar as pessoas que às vezes a gente tende muito a julgar quando a pessoa morre dessa forma, porque ali foi uma morte natural. Ele caiu e teve uma parada cardíaca, e isso não aconteceu apenas com ele. Não foi só ele que morreu dessa forma. Já teve tantas pessoas que teve paradas cardíacas. Eu, uma vez louvando na igreja, eu gosto muito de cantar, e eu já senti, às vezes, aqui no peito, o cansaço, e eu fiquei tonto. Fiquei muito tonto por causa do cansaço de tanto cantar. Então, cantar não é fácil. As pessoas acham que é muito simples, e não é assim. A gente cansa, a gente extrai muito do pulmão, muito do coração. Então, se a pessoa tiver algum problema no coração, o coração for fraco, aquela pessoa ela vai ter, sim, um infarto, ela vai ter ali uma parada cardíaca. Então, a gente tem que deixar de atribuir morte, essas coisas, tudo atribuir ao diabo ou atribuir a Deus.
Assim, porque tudo que acontece a gente sabe que é na permissão de Deus. Mas a gente morre porque a gente é um ser humano e todos irão passar por lá. Então o que a gente deve fazer nesse momento? É se condoer com a família da pessoa e deixar de estar julgando a pessoa, dizendo para onde ela foi, de que foi a morte, se foi castigo ou se foi porque a pessoa estava muito junto com Deus e Deus quis o tomar logo. Não precisa a gente fazer isso. Mas é bem visto que Salomão já disse que é melhor o dia que a pessoa morre do que o dia que nasce. Mas por que Salomão falou isso? Porque Salomão sabia que no dia que a pessoa nasce, a notícia é bem pequena. Ninguém está nem aí para o que aconteceu. O dia que a pessoa nasce é um dia que ninguém quer nem saber sobre isso, né? Ninguém pergunta quem era Pedro Henrique quando nasceu. Alguém sabia? Não. Mas no dia da morte dele, muitos sabem, muitos se levantam para falar a favor, outros contra. Mas o que temos a entender é que a Bíblia ela não nos mostra para onde a pessoa vai de início. Uma pessoa, um servo de Deus, que a Bíblia diz é que o cristão, o servo de Deus que está servindo a Cristo, ele vai para o céu. Mas hoje, com tantas especulações, com tantas profecias contra, isso coloca dúvida no coração do povo. Então o que a gente tem que ficar é com aquilo que a Bíblia nos diz e crer que um dia encontraremos o cantor Pedro Henrique no céu. Então fica com essa palavra e sabendo que não é bom a gente julgar, é bom a gente examinar, reter o bem, assim como a palavra de Deus nos ensina.